Esta jovem diz que estava orando com sua mãe e teve uma experiência quando ela viu e sentou no colo de Deus. Vamos ouvir o testemunho dela. Oração, o que eu estava sentindo, que era um pensamento, eu estava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu sentia alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo, tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amém, você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus. Ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco, tipo, nossa, muito branco. Era um branco, tipo, da cor do sol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. No cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu senti minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim, na perna esquerda. Eu sentava aqui, ó, bem aqui. Na perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto, ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá. E eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. O corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei, como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu senti, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada, e você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir, e eu não conseguia, porque é uma coisa natural. Eu tava assim, eu tava chorando. E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Que emocionante. Deus já havia falado na palavra que antes da vinda dele, idosos, jovens, crianças iriam começar a falar, dar sinais.
e a nos alertar. E realmente tudo isso já está acontecendo. Outro dia eu estava assistindo vídeos na plataforma vizinha e lá tinha um idoso que estava acamado em um hospital. E este idoso estava em coma e quando ele acordou, ele falou para o seu filho que Deus estava mandando, pedindo para ele guardar alimentos. O filho dele ficou sem entender nada, mas precisamos de estar vigilantes, em alerta, porque Deus está nos alertando. Deus está falando conosco através dos jovens, através das crianças e através dos idosos. Espero que este vídeo edifique você, sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Até o próximo vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu trouxer um vídeo novo aqui para o canal, vocês serão notificados pelo YouTube. Graça e paz.